Aleluia, Jesus. Irmãos, tudo começou com Abraão, quando ele recebe uma promessa de Deus. E ali o Senhor Deus chega para Abraão e fala assim: olha, você será pai de multidões. E o interessante é que logo foi se cumprindo tudo o que o Senhor havia prometido a este homem chamado Abraão. E ele vai, tem um filho chamado Isaque. De repente Deus vai e pede para ele Isaque como sacrifício. Ele vai até o último instante para sacrificar o seu filho à ordem de Deus, na obediência do Senhor. E ali o Senhor o livra, porque o Senhor queria realmente conhecer o seu coração. O Senhor realmente queria saber se ele teria coragem de dar o seu melhor para Deus. E aí então começou, a ocorrer os milagres na vida daquele homem. E toda a sua geração começou a ser abençoada. No culto, no domingo retrasado, o qual eu preguei, eu falei um pouquinho sobre maldição hereditária, que se findou na vida de todo aquele que aceita Jesus. Porque Jesus, ele é maior do que tudo. Não existe maldição que permaneça onde Jesus está. Aleluia! Não existe mal aonde o Senhor opera, porque o Senhor se manifestou para que todo mal, para que toda ação do maligno venha a ser destruída. Aleluia! E da mesma forma, amado, as bênçãos do Senhor, elas estão na vida daquele que estão com Deus. As bênçãos do Senhor, elas acompanham aquele que anda com Deus. E é por isso que o Senhor chamou muito a minha atenção para a vida deste homem aqui, Jacó. Jacó, ele foi um dos filhos de Isaque. Ele era neto de Abraão. E veja que interessante, quando Isaque, ele estava ali com a sua mulher Rebeca, grávida, preocupado, porque havia uma luta dentro do ventre da sua mulher. Imagine aquelas duas crianças lutando lá dentro, brigando lá dentro, e ele não entendia o porquê. E ele chega para Deus, imagina a mulher passando mal, com aquela situação, e ele chega para Deus e fala assim: mas o que está acontecendo? Não existia ultrassom naquela época, não tinha como eles ver que eram duas crianças, ele achando que era alguma anomalia, e Deus chega e fala assim: olha, aí as duas nações dentro do seu ventre, aonde o maior servirá ao menor. Veja como Deus, ele é perfeito, ele é tremendo. Ali Deus havia traçado toda a vida de Jacó. Ali Deus havia concebido a bênção para aquele menino que ainda nem havia nascido. E eu começo a entender a palavra de Deus, aonde o Senhor olha ali para Jeremias, e quando vai chamá-lo, Deus fala assim: olha, Jeremias, antes mesmo de você ter alguma forma no ventre da sua mãe, eis que eu já havia te escolhido e te separado para ser profeta entre as nações. E eu quero determinar na sua vida que você, ainda quando você estava no ventre da sua mãe, você já era um escolhido por Deus para fazer a diferença para onde você andar. E de repente, amados, nascem os meninos. O primeiro que saiu foi Esaú. E por que foi dado esse nome Esaú? Porque ele era vermelho. Imagina aquele menino ruivinho, mais ruivo. Meu Deus, o que é isso? Parecia um morango, de tão vermelho que era. E pior, peludo, todo cheio de pelo. Coisa, eu comecei a imaginar como que era Esaú. Bonito não deveria ser, porque criança é bonito para os pais. A gente olha assim, nossa, que bonitinho, tudo parece joelho, Mas para os pais, meu Deus, olha só que engraçadinha. É para os pais, para a mãe então nem se fala. Mas de repente nasce ali Esaú, vermelhinho e cheio de pelos.
peludo. E logo após ele, o seu irmão Jacó. E por que foi dado esse nome Jacó? Porque a Bíblia fala que ele vem agarrado no calcanhar do seu irmão. Imagine. E o nome Jacó, muitos falam que é enganador. Muitos falam que é trapaceiro. Muitos falam que ele é aquele um assim que dá rasteira nos outros. Porque calcanhar, né, numa palavra hebraica, ela tem uma conotação que é parecida com enganar. Calcanhar, enganar. Ou seja, enganador foi um apelido que ele tinha. Aleluia. Quantos me entendem, diga amém. Calcanhar, né? Porque ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão. Ou seja, Jacó, o nome dele, era como se falasse assim, olha, Jacó, você é aquele que agarra. Você é aquele que desde o ventre da sua mãe, você vem lutando pela sua sobrevivência, pelo seu bem. E a mensagem que eu quero pregar hoje, que o Espírito Santo falou forte ao meu coração, é agarrando as oportunidades que nos são dadas. Agarrando as oportunidades que nos são dadas. Veja só, eles foram crescendo, e de repente, a bênção da primogenitura seria para Esaú. A bênção maior, a bênção dobrada, seria para o irmão mais velho, porque havia nascido primeiro. Mas a promessa de Deus estava sobre o menor. E isso foi Deus. Às vezes nós falamos assim, mas Jacó foi e enganou, né? Jacó ele foi trapaceiro. Não, Deus havia determinado que ele seria o maior. E quando Deus determina alguma coisa em nossas vidas, irmão, ponto final. Não tem o que a gente questionar. Às vezes nós queremos questionar as formas como Deus age. Nós queremos questionar as formas como Deus ele vai agindo em nossas vidas. Mas o certo é nós simplesmente nos colocarmos nas mãos dele. O certo é simplesmente nós nos colocarmos perante ele e crendo que o melhor ele vai fazer por nós. Crendo que o melhor ele já fez por você. Só basta você tomar posse da sua vitória. Só basta você tomar posse da sua conquista, porque as promessas dele já estão determinadas sobre a tua vida, aleluia, graças a Deus. E de repente, amado, chega Esaú, de uma caça, porque Esaú ele era caçador, ele era um homem valente, um varão valente, e por isso ele atraía mais a atenção do seu pai, é lógico. Né? Qual pai não quer um filho lá que vai lá, mata, né? Naquela época era se fosse um filho hoje assim que fosse um jogador de futebol, né? Olha, o queridinho do papai, né? Se o pai fosse ali no campinho, levava o filho era bom de futebol ali, era o queridinho. Então, Esaú começou a atrair a atenção do seu pai para ele. Isaac amava mais Esaú. Mas Jacó não. Jacó ele atraiu a atenção da sua mãe, porque ele habitava em tendas, ele era um moço simples, com certeza ele era aquele que ficava na casa ajudando a sua mãe. Então Rebeca, ela tinha até dozinho de Jacó, porque ele era o menorzinho. Sabe entre os gêmeos, assim, onde um nasce grande, nasce forte, e o outro, parece que tomou todo o suprimento do outro, dentro ali da barriga da mãe. E Jacó ele era mirradinho, o cuidadinho da mãe, o dozinho da mãe. Esse era Jacó. E de repente, quando chega um dia Esaú de uma caça, talvez ficou semanas caçando, chegou desesperado de fome, e ele quando chega em casa, Jacó estava fazendo um guisado, vermelho de lentilhas, e fazendo, imagina aquele negócio, cheirando, e chega Esaú, e fala assim, ei, me dá esse negócio que eu quero comer, senão eu vou morrer. E Jacó fala assim, olha, é o seguinte, eu posso vender para você. Me venda o teu direito de primogenitura. Faz de mim o primeiro e você o segundo. Veja o que é uma decisão errada. Na mesma hora ele pensou assim, bom, eu vou comer agora, vou me satisfazer, o que vai adiantar a primogenitura para mim agora? Ele não pensou no amanhã, ele pensou no momento.
Ou seja, por um momento, ele perdeu a sua bênção. Por um momento, ele perdeu a primogenitura, a sua herança maior. Ele vendeu ao seu irmão. E quantas pessoas que por um momento acabam perdendo as bênçãos de Deus para a sua vida? De repente se pergunta, mas o que está acontecendo? Por que Deus me abençoou? Por que aquela promessa não veio na minha vida? Veja os momentos que você tem vivido. Veja os caminhos que você tem andado. Veja aquilo que você tem aceitado das mãos de Satanás. E por um momento, assim como Esaú, muitos acabam perdendo a bênção maior, a porção maior para a sua vida. Alguém pode falar assim, mas Jacó, por que ele não deu o alimento para o seu irmão? Ele valorizou o direito de primogenitura. Ele valorizou a bênção de Deus. Enquanto um não deu a mínima, o outro foi e valorizou. E nós estamos aqui nesta noite porque nós valorizamos aquilo que Deus tem para nos conceder. Porque se nós não valorizássemos, não tinha sentido nós estarmos aqui. Não tem sentido nós sairmos da nossa casa e vir para um culto adorar um Deus que nós não acreditamos nele. Não acreditamos que Ele não veio fazer o melhor para nós. Não acreditamos que o amanhã vai ser melhor. Que Ele já abriu as portas aonde você ainda não enxergou essa porta. Que sentido faria você sair da sua casa e adorar a um Deus talvez enfermo, crendo que Ele não pode te curar? Pois sim, eu quero dizer para você, valorize esse Deus, porque tudo isso Ele pode realizar na sua vida. Por mais que as circunstâncias digam que não, a palavra de Deus nos garante a vitória e nos diz que o Senhor pode realizar o impossível na nossa vida. Só quem acredita, diga amém. E de repente, amados, foi passando os anos. Lá no mundo espiritual, a atitude de Jacó já estava selada. Porque a palavra de Deus fala assim que tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Quando Jesus fala, muitas vezes nós não entendemos, mas tudo tem um significado daquilo que Jesus falava. Eles fizeram um pacto ali entre os dois, ninguém mais sabia, não tinha testemunha na terra, mas nos céus, os anjos do Senhor estavam tudo ali como testemunha. E assim foi. Passou um tempo, chamou Isaac, o seu filho Esaú, já com uma certa idade, cego. E ele chega ali para o seu filho e fala assim, Esaú, é o seguinte, o pai já vai morrer mesmo, já está chegando já a minha hora, já não enxergo mais nada, e eu quero te abençoar. Vai, caça, mata para mim um animal, um cabrito, o que for, faz para mim um guisado saboroso, e traz para mim porque eu quero me alegrar. A minha alma tem que se alegrar, e eu quero conceder a minha bênção para você. Eu comecei a meditar um pouquinho nisso aqui. Veja que primeiro o filho tinha que agradar ao pai. Primeiro o filho tinha que fazer aquilo que o pai queria. Muitas vezes nós queremos algo de Deus, mas não sabemos agradar ao Senhor. Nós sabemos só pedir, nós sabemos só, clamar ao Senhor pelas situações que Ele venha agir, que Ele venha operar. Mas será que nós estamos agradando a Deus como Ele merece? Se até para receber aquela bênção, Esaú, ele tinha que agradar ao seu pai. O seu pai, ele tinha que dar a bênção, mas a bênção tinha que vir da alma. Era isso que Isaac queria. E naquele momento a Rebeca estava ouvindo a conversa, e ela ouviu que o filho saiu para caçar e ia trazer a sua caça, fazer o alimento para o seu pai, para receber a bênção da primogenitura. Chegou a Rebeca, para o seu filho, Jacó, o filho que ela amava, e fala assim, ei, filho, é o seguinte, o seu pai vai conceder a bênção para o seu irmão, só que a promessa é tua. E se você tem uma promessa, escuta aqui, igreja, Deus está falando com alguém aqui. Se você tem uma promessa, ninguém pode tomar a tua frente. Se você tem algo para receber, ninguém vai entrar na fila e vai tomar essa promessa no teu lugar. A promessa é tua e ponto final. E de repente a mulher fala assim para o seu filho, olha,
traga lá 2 cabritos para mim. Eu sou uma excelente cozinheira. Você não cozinha nada, mas eu vou cozinhar bem. Eu sei como teu pai gosta e nós vamos matar, vamos fazer um guisado saboroso. Nós vamos levar para o teu pai e você vai receber a bênção. Mãe, não faça isso, mãe. Por isso que eu estou aqui defendendo Jacó. Em nenhum momento ele falou assim, é isso aí, mãe. Vamos passar a perna no mano mesmo, né? A bênção é minha. Não. Ele falou assim, mãe, não faça isso. Porque vai cair uma maldição sobre mim. Ele é o primeiro. Eu nasci agarrado, tentei puxar ele, mas não consegui, não deu tempo. A Rebeca falou assim, não tem problema. Se for cair alguma maldição, que caia sobre mim. Mas a promessa é tua. A promessa, eu não vou abrir mão que venha sobre a sua vida. Mas irmã, mãe, Esaú é peludo. E eu só, olha, nem pelo eu tenho, mãe. Era liso. A mãe falou assim, não tem problema, eu dou um jeito. Eu acho que Rebeca ela era brasileira, que tudo ela dava um jeitinho. E ela vai e mata, eu não entendi o porquê dos 2 cabritos. Falei, mas será que esse homem come tanto? Depois que eu fui entender. Ela foi, matou os cabritos, fez o guisado, e da pele dos animais ela começou a revestir o filho. Tá, coloca no pescoço aí a pele do animal, né, do cabrito, coloca nos braços, porque teu pai está cego mesmo, ele vai chegar, vai sentir o cheiro do animal, vai achar que você veio do campo, vai tocar em você, vai ver que é o pelo, né, do seu irmão mesmo, Esaú, ó, certinho. Dá uma engrossada na voz aí, né, vamos ver se dá. E de repente chega o Jacó. Imagine a cena, todo cheio de pele para o corpo, andando assim duro, né? Imagine aquela pele de animal, aquele cheiro insuportável, e com o alimento do pai. Quando ele chega lá, pai, estou aqui com o seu alimento, pai. Isaac ouve e fala assim, viu, mas a voz é de Jacó. Chega mais perto, filho. Vem aqui, quero te dar um cheiro. Cheirou, é de animal, veio do campo. Deixa eu tocar em você. Pegou nele, está com pelo. O cheiro é de Esaú, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. A Bíblia fala assim, mas vem aqui, filho, vamos comer. E aquele homem começou a se alimentar. Ele começou a se saciar daquele guisado, com pão, e o filho começou a agradar o pai. Ia lá, beijava o pai ia lá, beijava o filho. E quando chegou o momento onde o coração do pai ficou farto, a alma dele ficou alegre, com aquilo que o filho fez para o pai, ele chega para o seu filho, achando que era Esaú, mas era Jacó, e o abençoa. E ele passa a mesma bênção que ele recebeu do seu pai Abraão para o seu filho Jacó. Naquele momento ele fala assim, filho, você agora vai ser aquele que vai ser o pai das multidões. Aonde você for, você será abençoado. Eis que o Senhor abençoará aqueles que te abençoarem, e amaldiçoará aqueles que te amaldiçoarem. Naquele momento ele recebeu a sua bênção, deu um beijo no pai e saiu. Quando ele deu as costas, entrou o Esaú, cansado com a sua caça. Pai, eu vim aqui, está aqui o guisado. O pai se assustou, falou, mas não, quem é você? Sou Esaú, vim do campo agora. O seu irmão pegou a tua bênção. Jacó veio aqui, se fez como você e tomou a bênção. E de repente Esaú começou a chorar e falou assim, mas pai, me libera uma bênção também. O pai falou assim, não posso. Naquela época, os antigos hebreus, eles acreditavam que a bênção era irrevogável. A bênção era uma só. Se ele desse para alguém, mesmo que fosse um estranho, a bênção ia para aquele estranho. Mas a bênção foi para Jacó. E a Bíblia fala que Esaú chorou muitíssimo. A dor, o arrependimento de ter vendido a sua primogenitura, doeu. E ele começou a tramar contra Jacó. E ele começou a falar assim, olha, deixa. O pai já está morrendo mesmo, né? É só o pai morrer, eu vou dar cabo nele.